Nós vamos começar a meditar na palavra de Deus e eu coloquei aqui 5 coisas por que de falar sobre esse tema. Porque é um tema que é meio complicado de nós falarmos, mas é necessário falar. Então, antes de nós até lermos o texto bíblico, eu coloquei 5 coisinhas que eu quero deixar bem claro. Você é a igreja de Cristo. Não importa que nós vamos colocar esta mensagem no YouTube, não tem problema, porque a igreja precisa saber o porquê nós pregamos. A igreja precisa saber o porquê nós ensinamos. A igreja precisa saber que Deus fala nas nossas necessidades e o mundo precisa ver que a igreja é séria. Ontem eu estava falando com o nosso irmão Ronaldo, porque eu não sou uma pessoa de brigar com pessoas na igreja, de falar. Mas no domingo passado eu tive que falar porque incomodava, não a mim, mas incomodava as pessoas. E o nosso irmão Ronaldo falou assim, não, pastor, eu fiz questão de deixar no filme da mensagem que está sendo veiculada na internet, para que as pessoas vejam que na nossa igreja nós somos pessoas que pelo menos buscamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos confiou. E eu achei muito interessante isto. As pessoas têm que ver que nós somos sérios. Priscila estava aqui na frente falando a respeito, as pessoas começam a conhecer a igreja. E qual igreja que será conhecida? Qual igreja que as pessoas vão conhecer? É através delas que vão conhecer a Deus. E qual igreja que as pessoas vão conhecer para conhecer a Deus? Então, primeiro ponto, nós queremos ser uma igreja atual. Por que nós estamos falando sobre esse tema? Nós queremos ser uma igreja atual. E uma atual e que viva conforme os princípios de Deus. Veja, essa mensagem é porque nós temos esse objetivo. Ser uma igreja atual e uma igreja que viva conforme os princípios de Deus. Segundo, nós queremos ser uma igreja fértil. Não queremos ser uma igreja estéril, mas nós queremos gerar filhos saudáveis. Não adianta uma mulher ser fértil, ela tem que gerar filhos saudáveis. Ok? Imagine você, pai, você mulher, você quer ser fértil e sabe que seus filhos nascerão doentes. Você vai se tratar para que eles não nasçam doentes. Porque o maior desejo é o quê? Que os filhos nasçam saudáveis. Então nós queremos 2 coisas, uma igreja fértil, que multiplique, que gere filhos, mas que gere filhos saudáveis, que tenham saúde. Terceiro ponto, nós queremos ser uma igreja abundante, que desfrute das maravilhas do reino. E não uma igreja apenas que prega promessas, que contempla promessas, mas nós queremos ser uma igreja que viva, que desfrute das promessas de Deus. Por incrível que pareça, nós não queremos ser uma igreja como Moisés, de subir um monte e ver a terra. Nós queremos ser uma igreja que desfrute da terra. Amém? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, desfrutemos da abundância de Deus e nós queremos ser uma igreja abundante. Quarto ponto. Porque nós passamos por situações que precisam ser resolvidas. Nós vivemos como igreja e tenho certeza que você vai aplicar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Existem situações que estão precisando ser resolvidas. Mais do que ser resolvidas de maneira individual, nós temos algumas coisas que precisam ser resolvidas de uma maneira congregacional. Isto é, não é apenas uma pessoa, nós precisamos resolver situações que nos envolvem, situações que acometem a todos nós, para que nós tenhamos atitudes congregacionais corretas.
para que nós tenhamos saúde congregacional, que sejamos férteis congregacionalmente, isto é, a igreja viva bem. E para que se viva bem, situações precisam resolvidas. E o quinto ponto, que não é um porquê, mas uma explicação: não existem motivações pessoais. Ontem eu falava com o nosso irmão Carlos, dentro de uma visão que Deus tem nos dado para falar sobre a atualidade da igreja, isso estava ali. E é uma necessidade. Imagina quando você que usa computador, de vez em quando vem lá, seu Windows precisa ser atualizado. Para que ele faça o quê? Para que ele funcione melhor. Seu Internet Explorer precisa ser atualizado. Seu Chrome precisa ser atualizado, porque senão não funciona bem. Então nós precisamos ser atualizados. Não existe motivação pessoal. Nós precisamos ser atualizados e eu sou responsável por pastorear a sua vida. Eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que prestar contas a Deus da sua vida. Embora muitos não prestem contas da sua vida a mim, mas eu tenho que prestar contas da sua a Deus. Afinal de contas, eu sou seu pastor, tenho te pastoreado, eu tenho que ser leal a você, de falar a verdade, de dizer o que é o reino de Deus. Eu não posso te manipular, eu não posso usar doutrinas falsas, eu tenho que ser verdadeiro e fiel a você e fiel a Deus que colocou essa responsabilidade na minha vida. É entendido? Amém? Alguma pergunta? Não. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo número 25. Qual o título que nós daríamos para estas reflexões? Bênçãos por trás dos conflitos da vida. Então não fique atemorizado com essa introdução, porque nós queremos falar a respeito de bênçãos que Deus tem para nós, que estão vindo por trás dos conflitos da nossa vida. Gênesis 25 é um dos textos que fala a respeito dos patriarcas. Um texto conhecido. Fala de Jacó e fala de Esaú. Vamos ler apenas o versículo 29 em diante, para que a gente só se situe, porque você mais ou menos já conhece esta narrativa. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então, Edom significa vermelho por causa desta situação. Então, Jacó propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. E Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. E assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Como que nós começaremos esse assunto? Como nós começaremos essa reflexão? Como nós começaremos a aprender algumas coisas de Deus? Uma de nossas grandes dificuldades na vida, que às vezes a gente tem o costume de falar maior. Existem muitas dificuldades.
Mas uma das grandes dificuldades da vida é entender que nas situações adversas, que nos problemas, nas dificuldades e até mesmo nos nossos erros, por trás deles, por trás dessas situações que nos afligem, Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Amém? Essa é uma dificuldade que nós temos. Nós passamos por momentos difíceis e nós pensamos muito no momento presente. Não conseguimos imaginar o que Deus está trazendo para a nossa vida. Hoje cantou aqui uma das canções que eu gosto de ouvir e de cantar, a do coração, né? Eu acho essa canção assim linda, linda, linda. E fala, né? Eu não quero mais cometê-los. Então veja, erros existem na vida, não são para nos destruir. Os erros são permitidos para que nós venhamos a crescer. Os erros são permitidos para que nós venhamos a aprender. Na medicina, coitadinho dos porcos. Quando começou a cirurgia laparoscópica, os cirurgiões operavam os porquinhos. Você sabe que muitos porquinhos foram para o forno, porque eles morreram, porque haviam erros. E eu me lembro que quando começou a cirurgia de vesícula, o pessoal só fazia cirurgia de vesícula por laparoscopia, o índice de ter que abrir era muito grande, porque eles não conseguiam. Hoje, isso é raríssimo acontecer. Hoje se tira estômago, se tira um intestino todo por laparoscopia. Mas olha só, para chegar a isso, erros aconteceram. Se nós queremos ter uma perfeição na nossa vida profissional, não significa apenas nós estudarmos, nós vamos ter que ver coisas que nós erramos, coisas que nós falhamos. Você sabe o que existe dentro de um hospital sério? Uma comissão de óbitos. A gente pega o prontuário de quem morreu e nós vamos ver as circunstâncias, o que poderia ser feito de diferente. Vai ser estudado para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, os problemas, os erros na vida da gente, eles não podem ser vistos como o fim de uma jornada, não pode ser visto como o fim de um trabalho, não pode ser o fim da nossa vida. Nós temos que começar a entender, nós que cremos em Cristo, que esses erros, que Deus não gostaria que acontecesse, que a primeira coisa, Ele gostaria que nós obedecêssemos, mas pela nossa natureza os erros existem, nós venhamos aprender. Nós gostaríamos que na nossa vida tudo fosse fácil. Não tivéssemos desemprego, não tivéssemos problema financeiro, não tivéssemos doença. Você já percebeu que a igreja fica maravilhada quando alguém vem aqui e dá um testemunho que foi curado? E a igreja vibra porque Jesus curou. Mas para que Jesus curasse, alguém teve que passar por uma enfermidade. Teve um conflito, teve uma dificuldade, para que a glória de Deus o manifestasse. Pedro, foi falado aqui na EVE, negou a Jesus. E o que em Pedro, essa negação, aquela pressão na vida de Pedro, que vamos dizer assim, explicaria a sua atitude, promoveu na vida de Pedro? Pedro se tornou um homem segundo o coração de Deus. Praticamente selou a sua transformação. Ele caiu em si, viu a sua atitude. Tenho certeza que Pedro não viu apenas uma atitude pontual, mas Pedro analisou a sua vida, retrocedeu. Isto é, coisas que eu preciso melhorar. Os problemas que surgem na família, no trabalho, esses problemas, eles têm que ser vistos como algo que não seriam bons que acontecesse. Ninguém está pedindo problema, ninguém está pedindo doença, ninguém está pedindo miséria para depois contar um grande testemunho. Mas a realidade é que eles existem. E nós temos essa dificuldade. A dificuldade de entender
que por trás de todas as situações que nos afligem existem bênçãos. Uma das frases mais conhecidas nesses momentos de crises é: nas crises encontramos oportunidades. Você está lá na crise do engarrafamento e o cara já está ali preparado para vender água para você. Não é assim? Ele já sabe. O cara compra água, compra biscoito, compra refrigerante durante a semana, porque ele sabe que na sexta-feira vai ter o engarrafamento em tal lugar. Para quem está dentro do carro, é uma catástrofe. Mas alguém pensou: eles vão precisar de água. O que é problema para um é solução de vida para os outros. Mas isso é difícil entender. Essa frase é muito fácil em nós falarmos: nas crises encontre a oportunidade da sua vida. Sim, mas parece que isso não funciona de maneira tão fácil como se pensa. Por quê? Porque, afinal de contas, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós temos uma alma. Nós temos um espírito, a nossa alma sente, nossa alma se entristece. A nossa alma sofre. Davi fala sobre isso nas suas angústias. Nossa alma se angustia. Os problemas surgem, os erros, as dificuldades, as adversidades. O que é contra nós, o que se levanta contra nós, existe. São crises. Nós temos que encontrar as oportunidades, temos que ver que existem bênçãos, mas nós temos sentimentos. Ninguém aqui é insensível. Jesus tinha sentimento. Jesus, quando viu o sofrimento das pessoas, Jesus chorou. E nós temos sentimentos. Você não é feito apenas de barro, você tem emoções na sua vida. E as crises abalam os nossos sentimentos, as crises abalam as nossas emoções. Nós temos ideais e nós temos projetos, e que muitas das vezes esses projetos nós vemos ameaçados, começamos a perceber que estão sendo roubados, que estão sendo colocados de lado, que estão sendo manipulados, e até mesmo que chegam a ser destruídos. E nesse ponto nós começamos a tomar algumas decisões na vida, porque vem angústia, vem tristeza, vem emoções abaladas, vem sentimentos ruins na nossa vida, vem vontades, vem muitas coisas que não acontecem só com você, acontece também comigo. E nesse ponto nós começamos a tomar algumas decisões na vida, que não são fáceis de serem tomadas, e muitas delas são decisões que não são nada boas. Você já percebeu que na nossa vida, na sua vida, existiram decisões que foram maravilhosas, mas foram decisões que não foram nada boas, que você teve que tomar? Nem todas as decisões nós tomamos com alegria. Nem todas as decisões nós tomamos com satisfação, com prazer. Teve as decisões dolorosas. As decisões que nós tomamos, que na realidade não era nem o que nós gostaríamos. Muitas delas não são boas. E nós começamos a fazer comparações e dar valores ao que nós cremos. Nós pensamos até mesmo no que temos conseguido. E às vezes nós pensamos assim: o que adiantou fazer tantas coisas? Eu vou ser sincero para você, às vezes eu penso assim: que adiantou 22 anos trabalhando aqui neste lugar? Quando a gente se depara com certos tipos de problemas, certos tipos de aflições, de dificuldades, aí eu tenho que imediatamente, assim como um avião que quando pousa tem que reverter o seu motor, eu tenho que imediatamente reverter para que eu não vá em direção a este tipo de pensamento e eu volte para aquilo que Deus tem planejado para a minha vida, porque senão eu perco. Eu começo a perceber, a perguntar para mim mesmo: de que adiantou se dedicar tanto?
Davi olhava as pessoas e via seus inimigos prosperarem. E você acha que Davi ficava satisfeito? Mas logo o que ele diz? Não, mas eu confio em Deus. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Ele buscava logo o seu socorro no Senhor, porque se ele deixasse os seus pensamentos fluírem conforme as circunstâncias, ele estaria pensando coisas como nós pensamos. Ou então, de que me serve ter algo na vida se as minhas necessidades são outras? Porque todos nós temos necessidades na vida. E nós estamos servindo a Deus. Nós temos tido as nossas necessidades supridas, mas para nós as nossas necessidades não estão sendo supridas. Porque não aprendemos a descansar no Senhor, a confiar plenamente no Senhor. Aquela famosa frase que nos desanima, estamos tirando água de pedra, malhando ferro frio. Não são frases que desanimam a gente? Não são frases que, em meio à crise, a gente começa a se defrontar com a realidade e que a gente diz, me dizem que em meio a tudo isso existe uma oportunidade para eu crescer. Mas para eu acreditar nisto e para que isso aconteça se torna muito difícil. E um dos pontos que eu gostaria de abordar hoje de manhã com você é justamente como agir diante dessa situação tão delicada que nós temos que enfrentar nas adversidades, nos conflitos, nos problemas, nos erros, nas coisas que acontecem na nossa vida. Eu preciso crer. A nossa vida cristã é pela fé. Tudo é pela fé. Eu preciso crer que em meio aos problemas e situações adversas da vida, existem bênçãos. E quando eu creio nisso, eu começo a ter atitudes, que são atitudes que agradam a Deus. Essa história de Gênesis 29, que nós falamos de Esaú e Jacó, todos nós sabemos que fala a respeito de dois irmãos gêmeos, bem distintos uns do outro, né, em suas características físicas, suas características emocionais, suas personalidades, seus temperamentos diferentes. De uma família onde o pai fazia parte da segunda geração dos que formariam a grande nação de Deus, o tremendo povo de Deus que Deus havia prometido a Abraão. É o início desse grande povo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, e esses dois, Jacó e Esaú, gêmeos. A vida desses dois irmãos ela é recheada de coisas que aconteceram. Você pegar a história aí de Esaú e Jacó, você vai ver que muitas coisas aconteceram entre eles. E deixam ensinamentos para nós. De uma maneira geral, nós já temos alguns conceitos formados a respeito de Jacó e de Esaú. Nós já ouvimos algumas coisas, nós já ouvimos algumas mensagens, já estudamos talvez aí na escola bíblica, e nós já tivemos assim alguns conceitos, algumas definições de caráter de Jacó, caráter de Esaú, mas eu quero falar com vocês, mesmo assim, um pouquinho deles. Um dos estigmas na vida desses dois jovens é como que as pessoas os classificam. Veja, principalmente Jacó. Você sabe que quando se fala em Jacó, se fala que Jacó é o usurpador. Não é isso? Nós temos assim esse conceito de Jacó, um usurpador. Eu fui ver o que significa a palavra usurpador. Talvez você já saiba, mas eu queria saber, dentro de um contexto, vamos dizer assim, de origem dessa palavra, do que vem a ser uma pessoa usurpadora. Usurpador é aquele que se apodera de algo que não lhe pertence, pela força, pela violência, pela manipulação e pelo engano. Esse é o usurpador. Não toma para si
algo que não é seu, manipulando as situações, enganando as pessoas ou por violência. Então, quando nós pensamos na morte de Isaac, raciocine comigo, e nós vemos quando Rebeca faz as roupas com pelos de animais, né, para que Jacó enganasse o seu pai, que você lembra que antes, depois lá em Gênesis capítulo acho que 27 ou 29, diz que naquele momento em que Isaac ele estava ali para abençoar o seu filho Esaú com a bênção da primogenitura, seu filho não estava lá e a mãe, ao ouvir, falou logo, né, para Jacó, olha só, seu pai vai abençoar Esaú, prepare aí um cozido, aí, um ensopado que ele gosta, e Jacó chega e diz assim, mas eu sou totalmente diferente de Esaú, que uma das características físicas é que um era peladão e o outro era peludão. Né? Um não tinha pelo e o outro tinha pelo demais, não era cabeludão. E a mãe, não só, e Jacó ficou preocupado, quando eu chegar lá, o meu pai vai perceber e não vai me abençoar. E a mãe fez com peles de animais para que quando Isaac passasse as mãos sobre ele, pudesse pensar que estava sendo Esaú. E nós vemos na situação, quando isso acontece, que Isaac chega e fala, peraí, mas essa aí não é a avó de Jacó, de Esaú não, está mais a avó de Jacó. Não, passa a mão aqui no meu braço que você vai ver que é Esaú. Então nós vemos uma situação o quê? Realmente manipuladora, uma enganosa. Nós vemos realmente que foi uma situação de deslealdade. Para mim, quando eu pego essa situação da bênção, do momento, a maneira que foi feita, a interpretação desse tremendo erro de Jacó e sua mãe Rebeca, foi consequência de não acreditar nos pactos realizados, de não acreditar nos acordos que foram firmados. Por quê? Porque o texto que nós lemos nos mostra que, pelas leis judaicas, o primogênito é que tinham as bênçãos e os privilégios especiais. Era sobre o primogênito que ali estaria sendo assim a autoridade da família. E embora os dois fossem gêmeos, mas quem nasceu primeiro? Quem que a Bíblia diz que nasceu primeiro Esaú e depois veio quem? Jacó ainda veio como? Segurando o calcanhar dele. Agarrado veio. Isso é, você está ganhando de mim nessa corrida de 100 metros. Mas é por milésimo de segundos. Eu estou agarrado junto com você. E nós vemos que, no texto que nós lemos, que certa vez, Jacó, ainda jovem, Esaú ainda jovem, Jacó, uma pessoa muito mais chegada à casa, e Esaú, uma pessoa muito mais desapegada da casa, vivia na caça, vivia mais fora de casa, e Jacó era mais doméstico. Jacó estava em casa e fazendo lá aquele ensopado, e seu irmão, o texto que nós lemos, que era mais atirado, vivia caçando, chegou em casa, e o texto fala duas palavras importantíssimas para a gente entender essa situação. Como que ele chegou em casa? Cansado e faminto. Ele chegou em casa cansado e faminto, cansado do estresse, da caça, das jornadas, das caminhadas, do trabalho, estressado com a situação da vida, pensando nos problemas que afligiam a ele e traziam fome e cansaço. E é isso que diz o texto. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou esgotado. E quando nós enfrentamos problemas na vida, nós ficamos esgotados.
Quando nós vivemos as adversidades, as dificuldades, nós ficamos esgotados. Nós ficamos como Esaú, famintos, tendo as nossas necessidades que elas precisam ser supridas. As nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades sentimentais, tudo precisa ser resolvido. E o texto diz que Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu: deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome, eu estou exausto. Uma situação de Esaú que nós podemos dizer, muitas das vezes nós vivemos nessa situação. Com fome, exausto, cansados e esgotados. E nessa situação, aí veja, a manipulação, Jacó chega para ele e diz assim: ah, meu irmão, essa comida está muito boa, mas primeiro você me vende a sua primogenitura. E aqui nós vemos dois erros tremendos. Não é um erro apenas de um lado. Os dois lados que erraram. E eu queria que você fosse colocando isso nas coisas que o Espírito Santo vai mostrando a você da vida diária, das nossas vidas diárias. Primeiro, Jacó, com sua esperteza, aproveita-se do cansaço e da fome de Esaú e lhe faz uma proposta. E o que eu queria dizer para você nessa manhã? Tenha cuidado com pessoas que estão ao seu redor. Quando você estiver muito cansado, esgotado, faminto ou com uma necessidade, seja ela de prazer, seja ela de solução, seja ela qual for. Porque às vezes, ainda que seja irmão, nos fará uma proposta que nos afastará daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Quero repetir para você. Lembre-se dos 5 pontos que nós falamos no início. Jacó, com sua esperteza, aproveita-se do cansaço e da fome de Esaú e lhe faz uma proposta. Quantas vezes nós estamos esgotados e cansados e famintos por causa das aflições do dia a dia, por causa dos problemas do dia a dia, por causa dos pecados mesmo, por causa das circunstâncias. E às vezes pessoas que estão do nosso lado nos fazem propostas que, manipulando ou se aproveitando da nossa situação emocional, da nossa situação sentimental, da nossa situação de vida momentânea, faz proposta e nós cedemos e deixamos de lado o propósito de Deus. Não somente pessoas do mundo, não somente os nossos inimigos, porque quando os nossos inimigos chegam com uma proposta, nós já colocamos um pé atrás. Mas Esaú pensou: será que Jacó faria isso comigo? Será que o meu irmão? Então nós vemos uma atitude manipuladora, usurpadora, que Jacó aproveitou da necessidade, do estado de espírito, do esgotamento e do cansaço. Uma vez uma pessoa chegou para mim, dentro de uma empresa, estava eu e o meu administrador, a gente estava conversando, e os hospitais de médio porte em situação muito difícil, e nós estávamos conversando: olha só, posso até dizer o nome do hospital, o Centrocardio, está numa situação pior do que a nossa. E sabe o que a pessoa chegou para mim e disse? Nós estamos esperando eles ficarem piores para aí a gente chegar lá e comprar. E você sabe que existem pessoas que às vezes ficam esperando o nosso estado emocional ficar cada vez pior para nos fazer propostas. E nessas propostas, quando nossa parte emocional
está mais... Os grandes negociadores, existem técnicas de negociação. Eu fico vendo cursos, gestão de negócios. São pessoas que sabem negociar a ponto de ir justamente nos pontos fracos para as pessoas cederem. E assim foi Jacó. Então, o primeiro erro nós vemos por parte de Jacó. O segundo, quando chega lá na frente, e quando Esaú fica com muita raiva de Jacó, porque enganou seu pai, ele esqueceu de uma coisa. Esaú não valorizou a sua bênção da primogenitura. Isto é, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, no momento de esgotamento, ele pensou principalmente na sua necessidade atual e não via à frente. Você já percebeu que quando uma pessoa procura um prazer, ele não está vendo à frente, ele está vendo o seu momento. Às vezes as pessoas ficam aí, você vê adolescentes, jovens e até mesmo adultos, em relacionamentos sexuais, que as meninas ficam grávidas, gestação em adolescente. Eles pensaram no futuro ou pensaram nas suas necessidades do presente? Nas suas necessidades do presente. Quando as pessoas querem ter os seus prazeres e são oferecidas as drogas, justamente nos momentos onde elas são mais susceptíveis a aceitarem. E elas aceitam e não pensam no futuro. Quando alguém começa a se drogar, ele já sabe o efeito da droga. Hoje, ninguém se droga sem saber o que pode acontecer na sua vida. Ninguém vai para o crack sem saber o que acontece na sua vida, porque todo mundo sabe que quem entra ali não consegue sair. Quem entra no mundo das drogas, quem entra no mundo da prostituição, no mundo da corrupção, é difícil sair. Nós estamos vendo aí as pessoas sendo presas. Você acha que a corrupção acabou? Eles continuam, porque eles veem o momento presente. Eles não conseguem enxergar o futuro. Sabem que podem ser presos, sabem que podem ir para a cadeia, sabem que pode acontecer agora uma opção de coisa, sabem que pode pegar doenças, sabem que pode nunca mais voltar para a sua família, acabar com o seu cérebro, acabar com a sua vida. Mas o seu estado emocional permitia somente ver o presente. E Esaú teve um grande erro na sua vida. Ele não valorizou a bênção que ele tinha por direito legal, mas valorizou uma necessidade momentânea, o seu esgotamento e a sua fome. Ele não teve olhos para o que Deus havia prometido. Ele teve olhos para a sua necessidade. Seus olhos e os meus olhos precisam estar nas promessas do Senhor. Nós cantamos aí uma canção linda. Incomparáveis são as promessas do Senhor. E aonde estão os nossos olhos? Nas incomparáveis promessas ou nas nossas necessidades atuais? Os meus olhos precisam estar firmados nas promessas de Deus, ainda que sejam distantes. Eu tenho que viver conforme os princípios de Deus, ainda que eu não desfrute das bênçãos na minha vida. Mas eu tenho que viver para que minha geração desfrute. Então eu tenho que olhar à frente. Os nossos jovens hoje, eles precisam viver uma vida com Deus, não olhando o seu momento de agora. Você estuda, você sofre, você hoje se cuida para viver uma vida para Deus, não visando o momento presente, visando o momento futuro. Se você não tiver os olhos no futuro, a sua vida do presente vai ser somente para satisfazer as suas necessidades. Somente para as coisas passageiras, e você vai perder o propósito de Deus. Para mim, uma das grandes diferenças, e acho que a principal, entre Esaú e Jacó se referia justamente à visão do futuro. O que tinha no coração além dos dias da sua vida no presente.
Para um, era importantíssima e tinha que ter a bênção de seu pai. Entendia que a bênção da primogenitura era a coisa mais importante, ainda que tenha usado meios desleais. Mas ele entendia que a bênção de Deus para a sua vida era a coisa mais importante. A bênção do seu pai, a bênção da primogenitura era o mais importante. E para outro, para Esaú, ele mesmo chega: de que me vale ter esta bênção se eu agora tenho fome e estou esgotado? E o que eu quero é fartar-me. Jacó entendia que esta bênção era o direito de prosperar, era o direito de dar sequência àquilo que Deus estava planejando, de ter uma cobertura, a certeza de que aquilo que ele estaria colocando à sua mão seria abençoado. Era uma bênção de autoridade. Por isso que diz que, lá na bênção, lá em Gênesis 27, Isaac abençoando Jacó, diz que depois de passar por aquela situação, comeu a comida que Jacó preparou, enganou seu pai, tudo aquilo, Isaac diz que Deus te conceda do céu o orvalho, da terra a riqueza, com muito cereal, muito vinho, que as nações te sirvam, os povos se curvem diante de ti, sê tu, Senhor, dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos da tua mãe, e maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Veja que a bênção era algo tremendo. E o que Esaú fez? Trocou esta bênção para satisfazer uma necessidade atual. Aí você me diz assim: pastor, mas isso como que nós vamos aplicar no que o senhor falou no início? Primeira coisa, cuidado com as decisões da sua vida. Quando você estiver debaixo de pressão e você estiver cansado. Cuidado com o que você fala, com as atitudes que você tem, quando você estiver esgotado, quando você estiver faminto, quando você estiver cansado. Porque nessas atitudes, pode ser que você troque aquilo que Deus está planejando para a sua vida. Tomar decisões de maneira precipitada, com o coração ferido, com o coração esgotado, com uma mente cansada, são decisões que na grande parte delas estará levando você a perder o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando está cansado, sob pressão grande, as decisões são impensadas. Quando eu e você, nós reagimos mal a uma situação, foi porque nós estávamos estressados, nós aborrecemos tanto, nós não absorvemos, Eu acho bacana o cara, eu não gosto de ver, mas eu fico vendo assim, como que o cara consegue lutar boxe. Imagina, eu acho que se eu levar só passar o vento perto do meu rosto, eu acho que eu vou ao nocaute. Os caras levam cada sopapo, cada soco na cara, no fígado, e fica ali. E a primeira coisa que no boxe a pessoa se aprende, não é a bater, é a absorver. Não adianta eu ser uma pessoa muito esperta para golpear. Eu tenho que ser uma pessoa treinada para absorver os golpes que vêm. Por isso que muitos pugilistas, eles apanham, e o outro fica cansado de bater, e quando chega no final, o outro vai e nocauteia. Porque aprendeu a absorver. Nas pressões da vida, nós precisamos nos controlar. Nas pressões da vida, nós temos que começar a tomar decisões pensadas, e as decisões pensadas não se tomam esgotados, cansados, irritados, com raiva, nós não tomamos, porque senão serão decisões impensadas, explosivas, equivocadas, e se desperdiça o melhor da vida. E na realidade se hipoteca o futuro, se negocia o futuro da pessoa.
Quando alguém fala com alguém, quando alguém toma uma atitude no trabalho, quando alguém no seu relacionamento com Deus, quando alguém se entrega ao pecado, está hipotecando o seu futuro, não está olhando nas coisas de Deus, não está vendo o propósito de Deus, está vendo uma situação da sua vida para uma satisfação pessoal, um esgotamento, uma fome, que às vezes não é fome de comida, mas algo que satisfaça a sua vida. Quando eu e você, nós somos pressionados no trabalho, nós somos pressionados no trabalho. Pressão do dia a dia é grande, temos que tomar decisões. E as melhores decisões são as decisões quando nós acalmamos a nossa alma, o nosso espírito. As melhores decisões são quando nós conseguimos pensar, quando nós conseguimos raciocinar, quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos tomar as decisões corretas na vida. Somos pressionados pelo trabalho, somos pressionados na família. Quantas vezes na família tomamos decisões equivocadas, porque foram no momento da raiva, foram no momento do esgotamento. Você chegou em casa do seu trabalho, cansado do trabalho, e quando você chega dizendo assim, vou chegar em casa e vou descansar, e você está cheio de problemas. Aí começa a irritabilidade, começa o cansaço a aparecer, o esgotamento mensal, você já não raciocina, você já nem lembra dos princípios de Deus, você nem pensa em clamar a Deus. Aí começa a ter atitudes com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com as pessoas que estão ao seu redor. No trabalho acontece isso, na vida social. Nós temos pressões econômicas e tomamos decisões equivocadas. Então eu queria deixar isso para você como início das nossas reflexões. Não tome decisão precipitada ou que visa apenas a sua necessidade do momento, a sua necessidade do presente, porque do contrário, você poderá vender tudo o que Deus planejou para a sua vida. Esaú, no momento de esgotamento e de fome, ele vendeu tudo o que Deus planejara para a sua vida. Por isso que quando ele chega, não vamos discutir os meios, que foram errados. Rebeca com Isaac manipulou a situação, mas Esaú também não tinha direito de ficar com raiva, porque ele esqueceu que lá atrás ele já havia vendido a sua primogenitura. Quantas pessoas hoje estão chegando para Deus, estão exigindo de Deus, exigindo coisas na vida, mas esqueceram que lá atrás alguns pactos foram realizados, algumas alianças foram realizadas, alguns negócios foram feitos, que no passar do tempo nós nos esquecemos. Mas dentro de um contexto de reino espiritual, eles são vigentes. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você: as decisões nos momentos de esgotamento, pode ter certeza que são decisões que vão machucar, que vão ferir e que vão fazer com que você e eu percamos todo o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Estou falando isso para você como pastor da sua vida. Isso não é uma exortação, é um conselho. É uma palavra que nós tiramos de princípios da palavra de Deus. Talvez na sua vida você esteja achando que algumas decisões já poderiam ser tomadas. De uma maneira especial, eu posso falar isso, uma das coisas que muita gente diz é que eu sou tardio em tomar algumas decisões. Mas eu digo para você que eu prefiro ser tardio em tomar decisões do que tomar decisões precipitadas e perder o propósito de Deus. Talvez para você esteja assim, pastor, não faz nada. Não. Eu tenho procurado ouvir a voz de Deus. Eu tenho procurado acalmar a minha alma, aquietar o meu espírito. Embora
Confesso para você que às vezes tem sido difícil. Mas que nós possamos, na nossa vida, em tudo, não trocarmos o que Deus nos deu por decisões precipitadas e equivocadas. Não trocar o propósito de Deus pelas necessidades presentes. Não trocar o propósito de Deus pelos prazeres deste mundo. Aquilo que Deus nos prometeu que seja conquistado por cada um de nós. Amém?